queria começar falando disso a partir de um outro lugar, que é um lugar que eu tenho me dedicado há algum tempo a estudar, a pensar, na interface com a educação, que é algo que a gente tem chamado de crítica ao colonialismo, né? Eu vou organizar aqui conceitualmente como esse campo. Então eu tenho me dedicado há algum tempo a pensar como que o acontecimento colonial, né, ele institui na existência, nos nossos modos de vida, um paradigma mesmo, uma instância profunda de terror e de desencantamento da vida, né? Eu tenho gostado muito de pensar, eu escrevi um livro com o Luiz Antônio Cima chamado Flecha no Tempo, e lá tem um capítulo chamado Carrego Colonial. Esse carrego ele já está no campo de um quebranto colonial. Eu aprendi, né, com várias pessoas interessantíssimas, tinha uma época que eu estava muito dedicado a pensar os mercados, e aí fui do mercado ver o peso, o Mercadão de Madureira, a Feira de São Joaquim, o Mercado do Bara em Porto Alegre, investigando essa categoria chamada quebranto, né? Então, que troço é esse negócio chamado quebranto? E aprendi com muita gente esperta, sabedora, inclusive, pessoas que tecem profunda intimidade com procedimentos de cuidado, de cura, que o quebranto é uma doença que ela não mata, né? E como Dona Beth Chanozinha, lá no Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, me disse, meu filho, ele é tão ruim que ele não mata a pessoa, mas ele mingua, ele te joga na cama, ele te faz perder a vontade de viver, né? E se a gente for voltar a um pouquinho mais de 5 séculos, seja tomando como marco 1492 ou 1500, a gente vai perceber que esse evento colonial, que tem sido até os dias de hoje pautado como uma lógica de descobrimento ou até mesmo de conquista, né? Ainda é um termo muito usado, eles se caracterizam por 3 faces. Ele é, num primeiro momento, uma intervenção militar, algo muito comum que essa cidade, por exemplo, nesse momento vive em algumas instâncias. Num segundo aspecto, uma intervenção teológico-política, ou seja, a instauração da catequese, ela pauta um processo de escolarização da empresa, do empreendimento colonial. E numa terceira face, é um empreendimento da ordem da plantation, uma categoria que ficou muito pouco esquecida, inclusive pela nossa relação com a própria colonização portuguesa e com o uso da língua. Mas a plantation, ela tem uma característica que ela é a terrificação do ser. Mas não a terrificação do ser como uma perspectiva desse ser natureza, em estado ecológico, mas um ser objetificado, uma desumanização. O que é algo que, por exemplo, diante do processo da escravidão moderna, ficou muito pautado como a constituição do humano como peça, como algo monetarizável, como algo niquelado, como moeda, né? E tem um cara que eu gosto muito, que ele é lido como poeta, como um grande político do mundo caribenho, e eu gosto de chamar ele de preto velho, que é o Aimé Césaire. O Aimé Césaire tem uma obra chamada O Discurso sobre o Colonialismo, e o Aimé Césaire, ele mesmo não se atando ao problema educativo, pedagógico, como a gente queira chamar, ele nos coloca uma questão interessante para as educadoras e para os educadores. Ele coloca diante de uma espécie de constatação das obras coloniais. Então tem um momento do livro que ele vai falando sobre vários episódios e sobre várias dimensões mesmo das imagens produzidas pela colonização. Então ele vai falar, a colonização é responsável pelos estupros, a colonização é responsável pela tortura, a colonização é responsável por vilas, aldeias queimadas, por pilhagens de corpos, por edificação de igrejas, né? Enfim, ele vai falando várias faces de terror.
E chega um momento que, diante de todo um repertório amplo de violência e de terror, ele fala assim, o que nos cabe diante dela, né? E qualquer pessoa minimamente lúcida falaria que não caberia absolutamente nada, né? Porque como uma instância, como uma invenção de terror, ela está pautada no desejo de produzir uma experiência fantasmagórica, né? Sendo que o Aimé Césaire fala o seguinte, o que nos cabe diante desse cenário é erguer novos seres.